Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre a campanha Não Vote Una. Essa campanha já é bem antiga, velho. Ela vem desde da própria formação do Movimento Una, justamente com intervenções na rua, falas em assembleias e vídeos. Eu vou colocar aqui logo ao lado o link para uma playlist daqui do canal, que é justamente a playlist do Não Vote Una, falando sobre os candidatos a despresidente de 2018. Hoje, necessariamente, eu vou focar um pouco na hipocrisia dos que se dizem cristãos e ainda votam, sabe? Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas é bom sempre atualizar esse discurso, porque é necessário para a destruição justamente dessa ilusão da antidemocracia representativa. Primeiramente, para os cristãos, sabe? Quando o Cristo falou que ninguém pode ter dois senhores, ele estava falando justamente desse pecado, entende? Que você comete ao votar, entende? Porque ao você escolher outro senhor para lhe governar, você nega o governo do Pai dentro de ti, entende? O governo o governo do Pai, Elohim, da própria essência dentro de ti, que te rege através da própria lógica suprema, entende? Ao você escolher outro para lhe governar, você vive a queda, porque nega a própria palavra do Cristo, porque ninguém pode ter dois senhores. E ao votar, você está não só fazendo parte, mas escolhendo Mamon como senhor, entende? Porque a antidemocracia representativa é apenas uma forma de manifestação do sistema ímpio capitalista, entende? Que é a própria ditadura de Mamon, entende? Não existe, é uma hipocrisia, sabe? Não existe o cara ser cristão e de se dizer capitalista. Ele é hipócrita, sabe? Ele não tem como amar ao próximo como a si mesmo a partir do momento que se diz capitalista, que apoia um sistema ímpio que é genocida, que gera a morte, gera a fome, gera a própria queda do próximo, sabe? Gerando a própria queda dele, sabe? Então o cara não pode se dizer cristão e se dizer capitalista, entende? Vai muito além do entendimento de que a própria propriedade de todas as coisas é do próprio Pai. Logo, ninguém pode dizer propriedade privado de alguma coisa, entende? Proprietário privado de alguma coisa. Porque a partir do momento que você se diz proprietário privado de alguma coisa, você não apenas nega que a propriedade do Pai é todas as coisas. Você rouba a propriedade do Pai, entende? Não só gera a morte, a fome, a miséria de outros semelhantes seus, mas gera justamente um roubo da sua parte, entende? É um pecado, é uma negação justamente da palavra de Deus, sabe? Ao você se dizer proprietário privado de alguma coisa. Mas focando justamente na antidemocracia representativa. A gente vê hoje o que a própria falácia constitucional gera, entende? A falácia constitucional, que é uma mentira desde do seu preâmbulo, entende? Porque todo o poder não emana do povo, mas todo o poder emana do Pai, Deus, Elohim, a própria essência, um que todos somos, entende? E é justamente esse poder que se manifesta a todo momento. Tudo aquilo que se diz poder, tudo aquilo que se diz gerar poder, sem ser o próprio Pai, a própria essência, dentro do próprio um que todos somos, é uma mentira, velho, é uma ilusão, entende? Então, o que a falácia constitucional gera é justamente uma ilusão de poder, entende? A negação do próprio poder una do Pai dentro de todos, entende? Do real poder. A única forma de exercer o poder é através do próprio Pai, da palavra de Deus, da essência dentro de ti, entende? Do Logos, divino e imutável. Cristo Jesus, entende? Esse é o real poder. Ao você negar isso,
você não pode se dizer cristão, entende? Ao você aceitar o poder judiciário, que, por exemplo, senta em um processo com mais de 8 milhões de assinaturas pedindo a auditoria da dívida pública que nunca foi auditada, mesmo constando na própria falácia constitucional, o que gera justamente o roubo de mais de 50% do orçamento anual do brasileiro, através de uma dívida que nunca foi auditada, para gerar justamente o esquizofrentismo e o roubo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que é formada pelos banqueiros, que são os chefes de boca dessa própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os esquizofrentistas, os viciados que vivem justamente nessa ilusão, véio, um rompimento total com a realidade, da ilusão de separatividade e superioridade, e o pior, gerando o genocídio do povo através da sua própria ganância, entende? Os próprios desgovernantes, que são parte dessa antidemocracia representativa e que, de certa forma, legitima na cabeça dele, através dessa própria ilusão, justamente isso, o roubo do povo, seguido da morte do povo, entende? E o sistema ímpio, ele é gerado e ele só acontece através do próprio suor e sangue do povo. E você, como cristão, não pode defender isso, entende? Você tem que lutar para acabar com isso. E é assim que você é cristão, entende? Não adianta ir para a igreja pregando prosperidade sem entender que a prosperidade gera justamente a morte e o sangue e o suor do povo sendo roubado, o genocídio, entende? Pregar prosperidade no sistema ímpio capitalista é pregar justamente o sacerdócio de Mamon, entende? E ainda se intitulam igreja, né? Vocês são todos hipócritas. E é de vocês que o Cristo está falando, que não te conhecem, entende? Porque vocês não conhecem o Cristo. Vocês podem ler a Bíblia milhões de vezes, mas nunca vai reconhecer que o Cristo está dentro de ti e te rege. E que pregar a prosperidade, justamente pregar o roubo do sangue e do suor do povo, pregar o genocídio do povo, sabe? Através da antidemocracia representativa, da falácia constitucional, através do voto. Você é só mais um hipócrita, ímpio, em queda, no abismo, entende? Já está condenado à guerrena, entende? Ao fogo e ao enxofre do inferno. E é isso que você escolhe ao votar, entende? Mas eu não gostaria só de falar com os cristãos. Afinal, esse é o lançamento da campanha Não Vote Una. E deve se falar para todos. A partir do momento em que você, que é ateu ou qual é a outra visão, que negue ao próprio Logos, nega o próprio Logos, você é ímpio e vive a queda. Mas não somente isso. A partir do momento que você faz parte dessa falácia constitucional, que você toma partido, que você se joga nessa ilusão de esquerda ou direita, a partir do momento que você aceita a própria falácia constitucional ao ponto de assinar o seu voto, você vive a queda junto com a própria falácia constitucional que você planta. Você colhe do genocídio ao qual você está plantando, entende? Você colhe do roubo que você está plantando, entende? Com a queda, como ímpio, sabe? Ou seja, com a expressão da sua própria ignorância sendo vivida, com um rompimento com a própria realidade, sabe? Então, todos os partidários, todos aqueles que escolhem ter partido, que fazem parte de partidos, que fazem parte dessa falácia constitucional, que se diz esquerda ou direita de um sistema ímpio capitalista genocida, você é parte desse sistema ímpio capitalista genocida, entende? Você é parte dessa falácia, dessa mentira, que vive o seu apodrecimento ante a praça pública, entende? Que vê, ao ver o sol, a sua própria destruição, entende? E é isso que todo ímpio vive, sabe?
assim como a própria falácia constitucional, assim como a própria antidemocracia representativa, assim como o sistema ímpio capitalista e todas as expressões da ditadura de Mamon. E eu fico por aqui, por hoje. Eu quis fazer esse vídeo mais rápido, porque é só um lançamento dessa campanha Não Vote Una, que já foi colocada aqui no canal várias vezes e que deve ser apoiada e representada a todo momento com o seu, justamente com a sua escolha de não votar, entende? De não fazer parte desse genocídio que é gerado pela própria falácia constitucional, pela antidemocracia representativa, que nega a própria real democracia, que é a anarquia, que é viver o logos divino imutável, a lógica que rege a todos os pensamentos dentro de ti, a própria verdade. Não é? E eu fico por aqui. Peço que curta o vídeo se realmente curtiu. A gente tem o link do Patreon e do Apoia-se logo aí embaixo, caso vocês queiram apoiar a gente para fazer mais vídeos, e até mais.